até mesmo os ímpios, de vez em quando na mídia, reconhecem ímpios cultos, ímpios influenciadores, entendem que nós estamos vivendo uma guerra de cosmovisões. Mas a pergunta natural é: o que é cosmovisão? Cosmovisão em outras palavras, é a maneira como você enxerga o mundo. Significa que todos nós temos uma cosmovisão. É um conjunto de crenças que nós defendemos, que nós cremos. Quando digo nós, não estou falando apenas de nós crentes, mas todos os homens, todas as mulheres, ainda que nunca tenha ouvido falar desse termo, defende um conjunto de crenças, um conjunto de pensamentos, de pressupostos acerca da realidade. Mas a cosmovisão, ela está envolvida diretamente ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma. Porque quando aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos com tanta convicção é confrontado por outra cosmovisão, isso pode nos trazer alguns sentimentos não tão agradáveis assim. Ou pode ser que nós sejamos levados a ter mais ainda convicção naquilo que nós defendemos, ao ver que a visão que o outro tem de mundo é uma visão superficial, é uma visão que não suporta argumentações e a realidade. A cosmovisão, ela gira em torno de convicções conscientes e não conscientes que nós temos. Às vezes nós nem sabemos que temos uma cosmovisão, mas diante de uma situação, de um confronto, de um debate, de alguma coisa nesse sentido, aquilo que estava inconsciente para nós se torna consciente e nós somos levados a ter sentimentos em relação a isso. Como os irmãos sabem, eu estava esse final de semana anterior em Goiânia visitando a minha família. E o propósito da minha ida principal é ver a minha mãe e avó com 83 anos de idade. Ela mora nos fundos, numa casa separada do meu tio, um tio muito querido por mim, como pai para mim. E um desses dias que eu estava lá, ao sair da casa da minha mãe à noite, fui até a um lugar muito gostoso que meu tio fez para a família poder ali comer um churrasco, estar juntos. E eles estavam ali assistindo um jogo de futebol, assistindo Flamengo e Fortaleza, porque para mim era um desprazer muito grande. E aí lá estavam algumas pessoas convidadas pelo meu tio que eu não conhecia. Essas pessoas, jovens, muito simpáticos, muito agradáveis, e ficaram muito felizes, porque quando eu cheguei o Flamengo fez 3 gols, então eles ficaram felizes com a minha presença ali, e eles estavam ali bebendo, ali fumando um narguilé, que é aquele cigarro que um põe na boca do outro, estavam ali felizes, conversando, não meu tio, mas essas pessoas convidadas. E no meio dessas pessoas tinha uma moça, uma jovem, muito simpática, muito inteligente. E depois que o jogo acabou, nós começamos a conversar sobre várias coisas. E dentre elas sobre as mudanças culturais e morais do nosso tempo. E aí começamos a falar sobre as mudanças na história, como os conceitos morais vêm mudando. E aquela moça, feminista, estudante de história, numa universidade pública, e não sabia que eu era pastor, pois eu não tinha me identificado como tal, estava ali de férias conversando, e ela então começou a dizer, quando eu afirmava algum fato histórico para dizer o que estava acontecendo hoje como fruto do passado, ela dizia: não, eu sei, eu conheço a história, eu estudo história, de uma forma até meio que arrogante a respeito dessas questões. E nós conversávamos sobre essas coisas, e é uma conversa agradável, foi uma conversa de mais de 2, 3 horas, mas tudo fluía muito bem, tudo estava tranquilo, apesar das discordâncias, e houve um momento em que, naturalmente, eu me identifiquei como pastor, e disse a eles que eu não tinha nenhum problema em conversar com eles sobre assuntos quaisquer que eles quisessem, que não me sentia nenhuma dificuldade de estar com eles ali e falar sobre história, falar sobre conceitos morais, sobre ética, sobre política, sobre qualquer coisa que eles quisessem falar. Mas houve um momento
em que eu apenas citei o nome Paulo Freire, que alguns sabem o que quer dizer, e não disse nada, nem a favor nem contra. A moça de repente disse, ela se transformou: Paulo Freire não, eu não aceito falar dele, eu não aceito que fale mal dele. Eu disse: mas eu nem falei mal dele ainda, eu nem comecei, nem falei nada. Por que você está tão nervosa? O Paulo Freire para você é uma religião, uma bolha que você não pode sair dela. Você não pode ouvir nada contrário de forma racional sobre esse assunto. Eu não concordo com Paulo Freire, mas eu tenho o livro do Paulo Freire. E assim nós continuamos. Mas o que eu quero dizer? Por que aquela moça ficou tão brava? Por que ela ficou tão irritada? Só pela possibilidade que ela mesma reconheceu depois, quando eu disse que eu nem tinha falado nada sobre ele, ela disse: é porque eu pressupus que você ia falar. Por que ela ficou tão brava, tão nervosa, tão descontrolada por causa de uma coisa dessa? Eu disse a ela: porque isso é uma religião para você. O que leva as pessoas a perder o controle, o que leva as pessoas a agir desta maneira, dentro e fora da igreja, é a sua cosmovisão, é a sua maneira de pensar, que ela não quer ouvir o contrário, ela não quer ser questionada de modo algum com relação àquilo que ela pensa. E quando então ela é confrontada racionalmente contra aquilo que ela pensa, ou ela muda de posição e se convence de que está errada, ou procura pesquisar sobre o assunto para entender outras visões, ou ela se irrita e quer ir embora, porque não suporta continuar a conversa. O que eu quero dizer com esse exemplo atual na minha vida é dizer a você que a cosmovisão revela muitas vezes o ídolo do coração, revela aquilo que é mais importante: um personagem, um conceito, uma convicção moral, uma ética, uma religiosidade, uma igreja, um líder, um pastor, e qualquer coisa pode se transformar em ídolo do nosso coração. E quando se tornam ídolos do nosso coração, nós não queremos sequer que seja ameaçado que esse ídolo seja quebrado. Nós não queremos sequer que ele seja tocado pela dúvida, porque isso vai desconstruir coisas que nós acreditamos ser verdade, que nós aprendemos em casa, que nós aprendemos na igreja, que nós aprendemos na escola, na universidade. Veja que eu estou dando exemplos gerais, que nós aprendemos de forma errada, equivocada, e construímos a partir da nossa própria experiência, da nossa própria convicção, sem pensamentos e convicções que não são verdadeiros. Mas como é que eu posso saber se é verdadeiro ou não? Somente o cristão sabe, através da Escritura. E é justamente isso que eu quero trazer aqui para os irmãos nesse texto, pois o apóstolo Paulo está confrontando o pensamento de Roma. O apóstolo Paulo está confrontando o pensamento da época. Ele está escrevendo esta carta para irmãos que viviam na capital do Império Romano, onde estava ali o centro político do Império Romano, onde estava todo o pensamento de domínio da época. E o apóstolo Paulo, em toda essa carta, ele vem confrontando o pensamento dos romanos e o pensamento dos judeus, para mostrar exatamente que tanto romanos como judeus estão debaixo da ira de Deus e do pecado e precisam se arrepender. Logo, o que Paulo aqui apresenta é uma cosmovisão bíblica, é uma interpretação correta da realidade e a única interpretação verdadeira. Por quê? Porque a verdade é Cristo e a sua palavra. Logo, não há nenhuma outra verdade fora do Evangelho. Não há nenhuma outra verdade fora da palavra. E é isso que o apóstolo Paulo apresenta a esses irmãos que viviam nesse contexto. Vamos então ver o que Paulo nos ensina nesse texto que é conhecido por você. Em 2017 eu preguei esse sermão aqui na igreja. E aqui apresento outros aspectos desse texto que me ensinam e quero ensinar a você esta noite a entender, nesse mês da reforma, o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina sobre mentes transformadas. Vamos então ver o verso primeiro. Primeiro Paulo diz: rogo-vos, é a expressão utilizada. Essa expressão que Paulo usa, rogo,
aí, era uma expressão utilizada para falar às tropas militares de Roma, para que ficassem alertas quando estavam caminhando para a guerra. Então é como se Paulo dissesse aos crentes de Roma que eles ficassem atentos ao que ele vai dizer, como soldados de Cristo, prontos para a batalha. Ele, Paulo, ministro do Evangelho, estava agora exortando aqueles irmãos a prestarem muita atenção. Da mesma maneira, eu quero exortar aos irmãos que prestem muita atenção ao que o texto vai nos ensinar a respeito da nossa vida perante o Senhor e perante o mundo. O apóstolo Paulo usa uma outra expressão aí, que você pode ver no verso 1, que é pois, ou poderia ser traduzido como portanto. Que essa expressão tão pequena tem importância para nós? Quando Paulo utiliza isso, ele quer dizer que diante do que ele havia dito antes, ele vai dizer estas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então não há como você entender a força do que Paulo está para dizer no capítulo 12 em diante, sem entender o que ele disse anteriormente. Mas eu não vou me demorar nisso. O que Paulo disse anteriormente, os capítulos anteriores? O apóstolo Paulo, em resumo, disse que todos nós estamos debaixo do pecado e que nós somos salvos pela graça, que fomos justificados pela fé em Cristo e por isso nós temos paz com Deus, do capítulo 1 ao capítulo 5. Do capítulo 6 ao capítulo 11, verso 32, o apóstolo Paulo fala sobre nós pertencermos ao povo de Deus, ao plano redentor de Deus, a Deus formar a partir de nós uma nação santa, um povo de Deus, composto por gentios e judeus. Então ele vai falar no capítulo 6, falando que nós estávamos escravos do pecado, fomos libertados, servos de justiça. Ele vai mostrando estas coisas todas aí, a aplicação desse plano redentor de Deus para a nossa vida. Quando você olha o capítulo 11, verso 33 ao 36, é um louvor que o apóstolo Paulo apresenta, falando da grandeza de Deus, do conhecimento de Deus, da soberania de Deus, e mostrando que tudo é para Ele, por meio dele, são todas as coisas. E aí no capítulo 12 ao 16, ele fala como nós devemos viver. Então eu gostaria de desafiar você a imaginar uma cena aqui. Aí você imagine uma ponte. Aquela ponte que você caminha a pé sobre ela, não passando com o carro, que ela faz uma curva assim, uma elevaçãozinha assim, aquela ponte bonitinha, que você tira foto lá, quando está com o namorado, com a esposa, com o esposo. Então aquela ponte que algumas cidades têm. Então imagine que desse lado da ponte é o capítulo 1 até o capítulo 11, 32 da carta. Antes de você chegar à ponte, está lá o capítulo 1 ao capítulo 11, 32, é o caminho até a ponte, certo? E aí então, você tem a ponte, no meio da ponte é o capítulo 11, verso 33 ao 36, que vai te dar acesso a outra parte da carta, que é depois da ponte, que é do capítulo 12 ao 16. Logo, qual é a parte que une duas partes aqui? É a ponte, é o capítulo 11, verso 33 ao 36, que é o louvor a Deus. É como se Paulo parasse para louvar a Deus ali. É a ponte que liga uma parte com a outra. Que parte que ele está ligando? A primeira parte é o que nós cremos, é o plano redentor de Deus, é o que nós devemos crer. A segunda parte é como nós devemos viver, do 12 a 16. Então eu passo da parte em que eu devo crer, o conteúdo da minha fé, para a parte em que eu devo viver louvando a Deus. Compreendeu aí a ideia? Você então passa da parte que é o conteúdo da sua fé, do capítulo 1 ao 11, passando para a parte que é o que você deve viver, do 12 ao 16, louvando ao Senhor e dizendo, como está no verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Por que eu devo praticar as coisas que ele me ordena? Porque eu o conheço, porque ele me alcançou e porque eu louvo e exalto a ele. Então, diante disso, Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdias de Deus tem a ver com a graça do Senhor, mas é interessante como Paulo coloca aqui,
ele quer mostrar o seguinte: eu estou rogando a vocês que ouçam o que eu vou dizer. Lembra que logo-vos é exortado uma tropa militar? Então estou rogando a vocês que prestem atenção, através das misericórdias do Senhor, tendo as misericórdias do Senhor como fonte desse meu exortar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo estava mostrando a esses irmãos que ele não tinha nenhuma esperança de convencê-los do que ele ia dizer. Ele estava apenas confiado que Deus, na sua misericórdia, os levaria a entender. Então a fonte da sua exortação é a misericórdia de Deus, de levar aqueles crentes a se arrependerem e a viverem de forma santa. O apóstolo Paulo, nesta carta, no capítulo 8, ele fala que o Espírito Santo de Deus nos leva a vencer as paixões da nossa carne, e que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e que ele nos guia na verdade. Portanto, irmãos, o que Paulo nos mostra aqui é que o pregador fiel não tem a capacidade e nem a presunção de mudar alguém. Eu não tenho nenhuma presunção de mudar o que você pensa e nem de convencer você do que eu estou dizendo. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que Deus é o Pai das misericórdias. Então o Pai das misericórdias é que pode levar você a entender o que eu estou dizendo aqui. É o Pai das misericórdias que pode operar na sua mente e no seu coração. É o Espírito Santo de Deus que pode mudar o que você pensa de errado, assim como tem que mudar o que eu penso de errado. Então Paulo não está confiado na sua brilhante argumentação, ele não está confiado no seu intelecto, mas ele está confiado nas misericórdias de Deus. Mas o que Paulo está tão preocupado assim? Olha aí o verso 1 ainda: que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz que ele estava rogando a esses irmãos pelas misericórdias do Senhor, suplicando a Deus que mudasse a mente daqueles irmãos, para que eles apresentassem seus corpos como sacrifício vivo. A ideia de apresentar aqui é de sacrifício mesmo, como você pode observar. Assim como no Antigo Testamento, que os sacrifícios de animais mortos eram apresentados no altar, no Santo dos Santos, para expiação de pecados. Ou também, você tem que pensar que quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Roma, haviam crentes judeus e gentios. Então ele está usando as duas linguagens aqui. Para os judeus convertidos, ele está dizendo apresentar como sacrifício, usando aquela linguagem do Antigo Testamento, naquele sentido de sacrifícios que eram oferecidos. Mas para os gentios que eram convertidos desta igreja, que viveram antes do paganismo, na idolatria, que também ofereciam animais mortos aos seus deuses pagãos, Paulo também está utilizando esse termo para levá-los a pensar sobre isso. Mas a questão é que tanto no Antigo Testamento os judeus ofereciam sacrifícios de animais mortos, derramamento de sangue, que apontavam para Jesus, como também os gentios que aqui haviam sido convertidos, apresentavam antes da sua conversão animais mortos ao sacrifício aos deuses. Aqui Paulo não está falando de uma apresentação sacrificial de algo morto. Ele está falando de apresentação de corpos vivos. Então não tem nada a ver com isso. O que Paulo está apenas utilizando a figura do sacrifício para mostrar a eles algo muito mais importante. O que Paulo está dizendo é que eles deveriam apresentar o quê? Olha o texto: o vosso corpo por sacrifício o quê? Vivo. Não é o apresentar de algo morto, mas apresentar de algo vivo perante Deus, para viver para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele afirma isso, ele está usando a palavra corpo aqui, no sentido de que a totalidade da vida deles deveriam ser apresentadas perante o Senhor. Não deveria haver parte alguma deles que não fosse para Deus. Todo o seu corpo, a sua vida deveria ser apresentada ao Senhor. Se você depois na sua casa ler o capítulo 6 de Romanos, você vai ver que Paulo já havia falado sobre isso
quando ele fala lá para eles que os gentios convertidos, que antes viviam na promiscuidade, no pecado sexual, nas orgias, ele diz: não ofereçam o vosso corpo por pecado, mas ofereçam a Deus. Ele fala de vencer as paixões carnais, ou seja, Paulo estava falando contra a cultura romana, porque dentro do Império Romano a questão sexual era muito forte. As orgias eram feitas em festas no Império Romano. As práticas homossexuais, como o capítulo 1 diz, também eram praticadas e vistas como coisas virtuosas. Todas estas coisas eram feitas à luz do dia dentro do Império Romano. Basta você pesquisar um pouco a história, você verá que isso é verdade. Então, quando Paulo diz a esses irmãos, ele está dizendo: vocês não devem mais viver como eles vivem e nem como vocês viviam antes. Então, apresentar o corpo como sacrifício ao Senhor é sacrificar as minhas paixões pecaminosas, é sacrificar perante o Senhor aquilo que o contraria, aquilo que não é correto, aquilo que não é santo, ainda que o mundo me diga que é bom, ainda que o mundo me diga que é correto, eu devo evitar e vencer a mim mesmo. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que é muito mais fácil apresentar sacrifícios de animais, ou até mesmo o nosso próprio corpo, no sentido literal da palavra, do que vencer as nossas paixões carnais. Vencer os nossos desejos pecaminosos só pela graça de Deus, só pela ação do Espírito Santo de Deus. Não há forças em nós para vencermos isso. A área sexual, que Deus que criou o sexo, Deus é que criou o sexo. Deus fez o homem e a mulher para se tornar uma só carne, e tornar uma só carne é sexo, entre outras coisas. Mas é o sexo no casamento, onde Deus abençoa, onde Deus se agrada, onde Ele é adorado através do ato sexual. Mas o homem, por causa da queda, perverteu todas estas coisas. Então o sexo, que é uma bênção de Deus, tornou-se um instrumento de afronta a Deus e de degradação moral do homem. E o que o Senhor ensina através de Paulo é que nós devemos ir contra a cultura, contra o mundo, contra aquilo que é contra a palavra de Deus. E como eu faço isso? Sacrificando os meus desejos pecaminosos, desejo de adultério, desejo de fornicação, desejo de promiscuidades, de pornografia, de todas as coisas que são distorcidas relacionadas a isso. E por que eu devo fazer isso? Porque eu pertenço a Ele. Ele diz para nós apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo diante dele. Isso quer dizer que enquanto eu me apresento perante Ele, e esse apresentar é de uma vez por todas, porque significa que eu pertenço a Ele de uma vez por todas, e quando eu faço isso, eu faço com a minha vida, e não com a minha morte, mas com a minha vida, com a minha força, com a minha energia, com meus pensamentos, com os meus desejos, com tudo aquilo que me envolve, eu faço para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, porque é isso que vai trazer de fato alegria ao meu coração. Ele diz ainda no verso 1, que isso que nós assim fazemos é o nosso culto racional. Irmãos, observem que Paulo não está falando aqui do culto da igreja, ele está falando do meu culto para Deus, é do seu culto para Deus, individual, no dia a dia, na segunda-feira. Então ele está dizendo que eu devo apresentar a Ele o meu corpo como sacrifício vivo e agradável, e isso é culto racional. Culto racional, a palavra racional aí é aquela que dá origem à nossa palavra lógica. Então Paulo está dizendo, isso é um culto lógico. A palavra lógica aqui quer dizer, olha, servir a Deus é fazer as coisas nesta ordem. Tem uma ordem, tem um sentido, tem um propósito. Servir a Deus não é como os pagãos faziam. Lembra quando Elias, o profeta Elias, desafiou os profetas de Baal? O que eles faziam? Eles ficavam batendo no corpo, chamando lá o Baal, aquele negócio ilógico, sem sentido. Já observou como as seitas são sem sentido? As religiões, elas são sem sentido nenhum. Você faz algumas rezas, você pega um negócio aqui, um negócio que dá purifica ali, um sal grosso ali, um cristal ali, faz um negócio ali. Que sentido lógico tem isso? É uma tolice tão grande.
quê? Porque qualquer culto fora do que a Bíblia estabelece de adoração não tem lógica, não tem sentido. Mas quando Paulo diz que o nosso culto é racional, quer dizer que eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez e faz e fará por mim, eu sei quem é Cristo, eu relaciono com Ele, eu sei que é difícil vencer as minhas paixões carnais, eu sei que eu não posso resistir por mim mesmo, mas eu sei que eu dependo dEle, que eu devo me encher dEle, que eu devo lutar contra mim mesmo pela graça que Ele me dá para vencer, e eu não tenho que fazer isso porque a minha religião ordena. Até a gente brinca, né? Faz tal coisa. Eu brinquei hoje com alguns irmãos, a minha religião não permite. A gente brinca assim, eu não faço as coisas, eu deixo de fazer porque a minha religião permite. Eu como pastor, eu não posso fazer isso ou aquilo, porque eu sou pastor presbiteriano conservador. Não tem que fazer ou deixar de fazer porque vai te agradar ou desagradar. E nem você tem que fazer nada para me agradar ou desagradar. Você não me serve e eu não sirvo a você. Mas nós fazemos e devemos fazer porque nós servimos a Ele. Então nós servimos com entendimento. Isso não é libertador? Porque o peso da religião é insuportável. O peso de carregar a opinião das pessoas, isso é sufocante. O peso de querer ser elogiado pelas pessoas é algo que vai massacrar o nosso coração. Aquele negócio de querer que as pessoas nos aprovem, que massageiem o nosso ego, isso é uma coisa escravizadora, não é verdade? Mas quando você caminha com Cristo, é libertador. Não é Ele que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem nos alivia dos nossos fardos, é Ele quem nos alivia dos pressupostos errados, é Ele quem nos alivia da cosmovisão errada, é Ele que nos alivia e remove os ídolos do nosso coração. E como é que eu posso, e como é que Ele faz isso? Através da sua palavra, através do culto racional, através da ordem destas coisas. Então Paulo diz que nós devemos assim viver. Olha o verso 2: e não vos conformeis com este século. Paulo aqui, se você olhar no texto, no verso 2, ele fala: conformeis e transformai-vos. São duas palavras diferentes na língua que ele escreveu. A primeira palavra ele diz: não vos conformeis com este século. Quer dizer, não tomem a forma deste mundo, não sejam modelados pelo século grego-romano, não pensem como vocês pensavam antes, não defendam a cosmovisão que eles defendem, não sejam modelados pela perspectiva de vida que eles têm. Eles são infelizes, eles são escravos, eles riem, eles zombam, eles fazem festas, mas é tudo sem sentido. Já observou que o ímpio, para ficar feliz, tem que beber, tem que usar droga, tem que fumar maconha, tem que ter narguilé, tem que ter orgia, tem que ter estudo, porque ele é movido pelas circunstâncias do momento, e aquilo acaba, aquele prazer acaba, e depois vem a deprê, vem a tristeza, e ele precisa mais daquilo para poder ficar alegre. Mas o crente não, o crente tem alegria permanente nele, ele se alegra com as coisas mais simples da vida, ele se alegra com as bênçãos de Deus, ele se alegra com uma boa música, até cantada por um ímpio. Ele ouve aquela música e fala como Deus é bom em dar dom a esses homens. Ele se alegra com um instrumento bem tocado, ainda que por um ímpio. Ele fala: que coisa bonita, que música bonita. Ele se alegra com as coisas que ele contempla da natureza. Ele se alegra com a graça de Deus de mandar chuva, o sol. Ele sabe que tudo isso é mão de Deus. Ele sabe que até mesmo nas aflições Deus está ensinando ele
até mesmo nas dificuldades, Deus está corrigindo o seu caráter, para que ele possa se tornar aquilo que ele deve ser, igual a Cristo. Mas os ímpios não têm valor algum. Enquanto eu viajava de Goiânia para cá, de repente lá em Uberaba, um saco de plástico que estava numa pista voou para a pista do meu lado. O que eu lembrei na hora? Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. O vento do carro movimenta aquele saco de plástico. Assim são os ímpios que, movimentados pelas ondas do momento, vai para um lado, vai para o outro, bate aqui, voa ali, vai ali, não tem lugar, não tem sentido. Mas o crente não. O crente está plantado junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. O crente está construído sobre a rocha que é Cristo, e ele sabe que as intempéries da vida não vão derrubá-lo, não vão destruí-lo, ainda que ele se entristeça, chore, se angustie, isso faz parte, mas ele não perde a esperança, porque ele sabe quem tem crido, e que ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. O máximo que o mundo pode fazer conosco é nos tirar a vida, é o máximo que eles podem fazer, mas pior de tudo é perder a própria vida, e o que dará em troca dela diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos, ao contrário disso, ele vai mostrar, ser transformados pela renovação da nossa mente. Aqui a palavra metamorfose, que é usar a nossa língua, é aquilo que ocorre da lagarta virar uma borboleta. É uma transformação de um estado para outro, de uma situação para outra. Então, o que ele está dizendo é que nós, ao contrário de sermos moldados por esse século, nós devemos, na medida em que conhecemos a palavra, a nossa mente é nutrida, a nossa mente é instruída, e por essa renovação, por essa transformação da mente, nós então vamos servir a Deus de forma correta, de forma agradável. Então observe que o que Paulo está dizendo, irmãos, é que o Evangelho muda pensamentos. Evangelho não é sensações, Evangelho não é estribilique, Evangelho não é ficar arrepiando e chorando e sair da igreja e pecar à vontade. É o que mais acontece. Quando os jovens choram na hora do louvor e tal, depois saem e vão ficar nos escuros ou vai para um motel depois do culto. Isso acontece frequentemente em muitos e muitos lugares. O Evangelho transforma comportamentos. O Evangelho transforma a minha forma de enxergar o meu coração. O Evangelho transforma a minha maneira de enxergar a minha relação com Deus. O Evangelho transforma a minha visão de mundo, de sentido da vida. O Evangelho me liberta progressivamente de mim mesmo, porque o Evangelho me mostra que eu sou o meu maior inimigo. Quando você vê um crente que é aquele crente realmente piedoso, é a graça de Deus na vida dele, é o Evangelho. Se removesse o Evangelho e a graça, seria um monstro. Se removesse de mim a graça, o Evangelho seria um monstro. Eu poderia ser o pior dos pecadores, eu poderia ser o pior assassino, o pior bandido desse país, como Paulo era antes de converter. Então não há mérito em mim nem em você, só somos o que somos pela graça de Deus, só temos uma nova natureza por causa de Deus. Nós só temos a consciência do nosso coração pecaminoso porque fomos transformados, porque fomos alcançados, porque nascemos de novo. Não foi a religião que te convenceu, não foi porque você nasceu na igreja, foi criado na igreja, foi batizado na infância e vai para o inferno do mesmo jeito que os que não foram. O que te torna verdadeiro cristão é o Evangelho, independente da idade que você vai alcançar. Ser criado na igreja não te garante nada, ter cargo na igreja não te garante nada, ser pastor da igreja, tem um monte de pastor que vai para o inferno, inclusive presbiteriano, não te garante nada.
apóstolo Judas foi para o inferno. Não garante nada. O que garante é a graça de Deus em Cristo Jesus. É a justificação pela fé. É reconhecer que Ele morreu por mim quando eu era inimigo dele, como está em Romanos 5. É reconhecer que Ele me libertou da escravidão do pecado e me fez servo de justiça, Romanos capítulo 6. É reconhecer que eu não pertenceria ao povo dele se eu não fosse enxertado por Ele. É reconhecer que toda a glória dele e não minha. E aí ele diz, para terminar, final do verso 2: para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experiência? A experiência é resultado do conhecimento. A experiência com Deus é resultado do conhecimento verdadeiro de Deus. Preste atenção nisso. A experiência verdadeira é resultado do culto racional. Sem ele, antes não tem experiência com Deus. Pode sonhar com Deus, pode arrepiar, pode chorar, pode fazer o que se quiser. Não é Deus. Só é quando nós vivemos para a glória dele. Mas quando a gente vive para a glória dele, a gente experimenta tantas coisas dele. A gente vive no íntimo, no dia a dia, coisas tão graciosas dele. Nós vemos a proteção dele, nós vemos o sustento que vem dele, nós vemos as intervenções dele em nossa vida, nós vemos os livramentos, nós vemos a sabedoria que ele nos dá quando nós não temos, nós vemos que ele nos dá paciência quando nós não temos, nós vemos como ele nos amadurece através das aflições, nós vemos como ele vai moldando o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo, nós vemos como ele vai aliviando os nossos fardos. Como é gostoso viver para a glória dele, não é? Como é maravilhoso viver leve, tranquilo, sem o peso desse tempo. Como é gostoso poder estudar para a glória dele. Como é gostoso você trabalhar para a glória dele. Como é gostoso você varrer a sua casa para a glória dele. Como é maravilhoso lavar uma louça para a glória dele. Como é maravilhoso consertar um carro para a glória dele. Como é maravilhoso cortar um cabelo para a glória dele. Como é maravilhoso pintar uma casa para a glória dele. Como é maravilhoso estudar na universidade para a glória dele. Ser contador para a glória dele. Ser engenheiro para a glória dele. Ser pastor para a glória dele. Ser presbítero para a glória dele. Isso é libertador. E nada, nenhum dinheiro desse mundo para isso. Nenhum prazer sexual para isso. E mais importante, ninguém tira isso de você. Ninguém. Nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhuma pressão desse mundo, nem o inferno tem poder de remover de você aquilo que ele dá. Terminando, meus irmãos, fé cristã não é religiosidade. Põe isso na sua cabeça. Fé cristã não é religiosidade. Aquele fariseu era, que eu li na liturgia. Fé cristã é relacionamento com Deus. Fé cristã é devido ao relacionamento com Deus, ter conceitos transformados constantemente pela palavra. Fé cristã é a desconstrução diária de ídolos do nosso coração. É a desconstrução de pensamentos e cosmovisões que aprendemos em casa, erradamente, que aprendemos na escola dominical, na pregação, uma interpretação errada da Bíblia, que aprendemos na escola, na universidade ou na mídia. É uma revisão
de si mesmo, diariamente, perante o Senhor. Fé cristã, meus irmãos, é não ter uma vida modelada pelo mundo, mas ter o Evangelho. É ter comportamentos do Evangelho. É viver para a glória do Evangelho. E enxergar o mundo com o Evangelho. Mas eu quero dizer, terminando de fato, eu não tenho, graças a Deus, nenhuma esperança que eu vou mudar a sua cabeça. Nenhuma. Porque a minha única obrigação é viver o Evangelho na minha vida pessoal e pregar o que a Bíblia prega. Só isso. O papel de mudar não é meu. O papel de mudar é do Espírito Santo. Se você é crente, você vai mudar hoje. Se você não é crente, você vai rejeitar isso hoje. Se você não é crente, é mudar pelo mundo, você vai rejeitar e zombar da mensagem. Você está achando que está zombando de mim, mas é da mensagem. Mas se você é crente mesmo, esquece de mim, eu não sou nada. Esquece. Pensa na mensagem. Você vai dizer: o Senhor é gracioso comigo, e Ele tem me ensinado e me corrigido para a glória dele. E eu quero terminar com o que o verso 33 diz. Pensa nele. 11:33. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.